Vamos iniciar mais uma videoaula da Computer Store e hoje nós iremos falar sobre a utilização do Windows em um equipamento Apple. Nós sabemos que alguns usuários que utilizam Apple ou que têm interesse em adquirir uma máquina Apple têm a necessidade de executar algumas aplicações que são simplesmente voltadas para a plataforma PC. Dessa forma, as soluções que nós podemos aplicar numa máquina Apple seria nós instalarmos o sistema operacional Windows em uma nova partição de um equipamento Apple e nós teríamos um dual boot. Então, para isso, nós utilizamos uma ferramenta da Apple chamada Bootcamp e dividimos o HD, criamos um espaço e instalamos o Windows. E assim o usuário seleciona seu boot pelo macOS 10 Leopard ou pelo Windows. Nesse cenário, nós dizemos que o Windows, uma vez selecionado no boot, passa a ser nativo. Ele passa a tomar conta de forma completa do equipamento. Essa é uma opção feita por aqueles usuários que precisam de desempenho, principalmente arquitetos, engenheiros ou pessoal de marketing, que rodam aplicações pesadas que exigem muito do equipamento. Assim, o Windows nativo ele conta com toda a força de processamento de uma máquina Apple. A outra solução seria a utilização do Windows através de uma virtualização. Nós teríamos a máquina com o macOS 10 instalado e dado boot por esse sistema operacional, e em cima desse sistema operacional é instalado um virtualizador. No mercado nós temos alguns virtualizadores que são muito utilizados, como o VirtualBox, uma ferramenta free da Sun, temos o Parallel e o VMware. No nosso equipamento, que estamos apresentando a vocês, nós estamos com o VMware instalado e nesse momento nós vamos mostrar para vocês como funciona, como o Windows se apresenta para um usuário através da virtualização. Então vamos chamar o VMware, que seleciona, que identificou o Windows e solicita que nós inicializemos através dele. O Windows ele está sendo inicializado da mesma forma que uma máquina PC. Aqui atrás nós temos a janela do Virtual Machine Library, que eu vou fechar, e agora a inicialização do Windows normalmente. Aqui já a tela de apresentação do Windows, de bem-vindo, e a tradicional entrada musical desse sistema operacional. Windows, mostrando a sua tela característica e certamente ainda algumas inicializações a serem finalizadas para ele estar pronto para execução. Bom, o que é interessante a gente observar que nós temos uma janela for Mac com as características de uma janela Apple, como nós podemos observar, e o interior da janela, o nosso sistema operacional. Bem, é muito interessante nós percebemos o seguinte: aqui nós contamos com o dock do equipamento Apple, característica do macOS, e aqui a barra de inicialização do Windows, né, o botão iniciar e os aplicativos que estão em execução de um ambiente Windows. Veja só, no iniciar, como qualquer Windows, eu vou ter toda a disponibilidade de todos os programas e as aplicações mais importantes para nós, né? Eu vou chamar nesse ambiente o Firefox para que nós possamos perceber a diferença e ficar muito claro para todos entre um Firefox utilizado no ambiente Windows e um Firefox utilizado no ambiente Apple. Bem, essa aqui é a minha tela do Windows com o meu Firefox. Então, uma vez eu minimizando, então veja só, na janela Mac, onde estou com uma ferramenta de virtualização,
eu tenho os ícones da minha janela Mac e dentro, no interior, os ícones de manipulação de janela, característica do Windows. Vou chamar agora o Firefox do meu ambiente Apple. Então, como o browser ele é disponibilizado multiplataforma, então nesse momento eu tenho o mesmo browser agora executado diretamente no macOS. Vou minimizar, e aqui no meu dock está o ícone do meu Firefox, e vou minimizar a janela do Windows virtualizado. Então veja só, o meu Firefox e meu ícone do meu virtualizador. Uma vez eu chamando o ícone, eu vou abrir a janela do virtualizador, que no seu interior eu tenho o Firefox em execução. Vou minimizar a janela do Firefox e agora eu tenho o botão do software minimizado. Vou novamente minimizar a janela e agora eu vou maximizar para que nós possamos sentir a diferença. No caso do VMware, nós temos a possibilidade de trabalhar com... Eu tenho a possibilidade de minimizar a janela ou maximizar a janela, como qualquer outra janela que esteja dentro do ambiente Apple. E aí eu estaria utilizando, assim, sem nenhum incômodo, para executar qualquer aplicação minha feita em Windows. Uma outra característica interessante do VMware é ele me apresentar a janela Windows através de um modelo Unity. Desse modelo Unity, o que é que eu teria disponibilizado? Eu teria a barra do Windows colocada na parte inferior, no mesmo posicionamento do dock. Então, para ficar mais fácil, eu vou alterar a posição do dock para o lado direito. E eu teria agora a minha barra do Windows. E o fundo da minha máquina é minha mesa. Não a tela característica de background do Windows. Então, novamente, eu vou chamar a aplicação do meu Firefox. Nesse momento, você observa que esse Firefox é o Firefox sendo executado no ambiente Windows, e eu tenho a certeza simplesmente pelas características de botões de controle dessa janela, que são as características de uma janela Windows. Se eu chamar a aplicação do Firefox dentro da plataforma Apple, nesse momento eu sei por conta dos controles colocados na janela de um Mac. Então, acredito que ficou claro para todos a utilização de um Windows dentro de uma plataforma Apple. E outra coisa que seria interessante nós entendermos no modelo virtual é que, e usando esse modelo Unity, característica da VMware, é que os ícones, no momento que eu minimizo uma janela do meu Windows, ela começa a fazer parte do meu próprio dock. Então eu vou ter aquele Firefox que eu minimizei, ele se mostra tanto no meu dock, como ele se mostra na minha barra de inicialização do Windows. Então, eu tenho como chamar a aplicação das duas formas. Então, essa barra do Windows, ela pode ser escondida e eu trabalhar simplesmente com a minha barra do macOS, o dock, para fazer o controle das minhas aplicações e chamá-la no momento que eu quiser. Então, eu teria agora como utilizar e não precisaria mais da barra do Windows. Para isso, o VMware coloca disponibilizado a barra de iniciar através do menu Applications. Eu espero que tenha ficado claro para todos os usuários de Mac que têm a necessidade de utilizar uma aplicação fora o Windows, como é fácil executar o Windows no ambiente macOS
e certamente isso vai permitir que muitos adquiram seu computador Apple e quebre esse estigma no mercado de arquitetura fechada que realmente existiu há alguns anos atrás. Obrigado e até a próxima.